Leitura do livro O Livro dos Mártires, de John Foxe. Parte 20. Terceira continuação do capítulo 16. Cuthbert Simpson. Poucos dentre os que confessaram a Cristo exibiram mais atividade e zelo do que esta excelente pessoa. Não somente trabalhou para preservar os seus amigos do contágio do papismo, mas também esforçou-se para guardá-los dos terrores da perseguição. Era diácono de uma pequena congregação, presidida pelo Sr. Rolfe. Sr. Simpson narrou os seus próprios sofrimentos, que não seriam melhor detalhados se não fossem em suas próprias palavras. No dia 13 de dezembro de 1557, fui enviado pelo Conselho à Torre de Londres. Na sexta-feira seguinte, fui chamado ao corpo da guarda, diante do prefeito de La Torre e do arquivista de Londres, o Sr. Chaume, os quais me mandaram que declarasse os nomes dos que assistiam ao culto em inglês. Respondi-lhes que não declararia coisa alguma e, como consequência de minha negativa, colocaram-me sobre um potro de tormentos de ferro. Parece-me que pelo espaço de tempo de 3 horas. Em seguida, perguntaram-me se eu estava disposto a confessar, e lhes respondi como antes. Após desatarem-me, devolveram-me à minha cela. No domingo seguinte, fui novamente levado ao mesmo lugar, perante o tenente e arquivista de Londres, e submeteram-me a outro interrogatório. Respondi-lhes como antes. Então, o tenente jurou por Deus que eu confessaria. Depois disso, prenderam os meus dedos indicadores juntos. Colocaram, então, entre eles uma pequena flecha e arrancaram-na tão rapidamente que saiu sangue. Após suportar o potro do tormento por mais 2 vezes, levaram-me novamente à minha cela. E 10 dias depois, o tenente perguntou-me se estava disposto a confessar o que me perguntara anteriormente. Respondi-lhe que já havia dito o que tinha a dizer. 3 semanas mais tarde, fui levado ao sacerdote, onde fui gravemente espancado, e das mãos de quem recebi a maldição do Papa, por dar testemunho da ressurreição de Cristo. E assim, encomendando-os a Deus e à palavra de sua graça, juntamente com todos os que invocam sem fingimentos o nome de Jesus, peço a Deus por sua misericórdia infinita, pelos méritos de seu amado Filho Jesus Cristo, que nos dá a entrada em seu reino eterno. Amém. Eu louvo a Deus pela sua grande misericórdia que nos mostrou. Cantai juntamente comigo, Cuthbert Simpson, hosanas ao Altíssimo. Que Deus perdoe os meus pecados. Peço perdão a todo o mundo e perdoo ao mundo todo. E assim deixo o mundo na esperança de uma regozijante ressurreição. Se considerarmos esta narração atenciosamente, que imagem teremos de repetidas torturas? Porém, inclusive a crueldade da narração fica excedida pela paciente mansidão com que foi suportada. Não aparecem expressões maliciosas e nem invocações sequer a justa retribuição por parte de Deus, nem sequer uma queixa por sofrer sem causa. Pelo contrário, o que põe fim a esta narração é o louvor a Deus, o perdão dos pecados e um perdão dirigido a todo o mundo. A firme indiferença deste mártir levou Bonner à admiração. Ao falar a respeito de Simpson no consistório, disse: "Vejam que pessoa mais tranquila se é." E logo, falando de sua paciência, eu diria, se não fosse um herege, que é a pessoa de maior paciência que jamais tive diante de mim.
foi colocado por 3 vezes no mesmo dia no potro do tormento. Também sofreu em minha casa, e nem assim vi a sua paciência se acabar. No dia anterior à condenação deste piedoso diácono, ao encontrar-se no tronco, na carvoaria do bispo, teve uma visão de uma forma magnífica, que lhe foi de grande alento. Testificou sobre isso a sua esposa, ao senhor Austen e a outros antes de sua morte. Juntamente com este adorno da reforma cristã, foram presos o senhor Hugh Fox e John Devenish. Os 3 foram trazidos à presença de Bonner no dia 19 de março de 1558 e colocaram diante deles os artigos papistas. Reprovaram-nos e foram por esta razão condenados. Assim como adoravam a Deus juntos em uma mesma sociedade, em Islington, também sofreram o martírio em Smithfield, no dia 28 de março. Na morte deles, o Deus da graça foi glorificado e os 2 confirmados. Thomas Hudson, Thomas Carman e William Seaman. Estes foram condenados por Barry, um vigário fanático de Aylesbury. O lugar da execução chamava-se Lollard's Pit, fora de Bishopsgate, em Norwich. Após unirem-se em humildes roubos diante do trono da graça, levantaram-se, dirigiram-se à estaca e foram rodeados por correntes. Para grande surpresa dos espectadores, Hudson deslizou-se por baixo de suas correntes e dirigiu-se à frente. Prevaleceu entre a multidão a opinião de que estivesse a ponto de retratar-se. Outros pensaram que quisesse pedir mais tempo. Enquanto isso, os seus companheiros de suplício aconselharam-no ao lembrar-lhe de todas as promessas de Deus e exortaram-no a sustentar a fé. Porém, a esperança dos inimigos da cruz viram-se frustradas. Aquele bom homem, longe de sentir o menor terror diante da face cada vez mais próxima da morte, estava somente alarmado pela sensação de que a face de seu Senhor lhe estivesse oculta. Ao cair sobre os seus joelhos, o seu espírito lutou com Deus, e o Senhor confirmou a palavra de seu filho. Pedi e recebereis. O mártir levantou-se com um gozo extasiado e exclamou: Agora dou graças a Deus. Estou forte e não temo o que me possa fazer o homem. Com uma expressão serena, voltou a colocar-se sob a cadeia, uniu-se aos seus companheiros de suplício e, com estes, sofreu a morte, para consolação dos piedosos e confusão do anticristo. Barry, insatisfeito com sua diabólica ação, convocou 200 pessoas da cidade de Aislinn, as quais obrigou que se ajoelhassem em Pentecostes diante da cruz, e infligiu-lhes outros castigos. Golpeou um pobre homem por uma palavra sem importância, com uma arma chamada maial, e este ferimento foi mortal. Também deu um soco em uma mulher chamada Alice Oxes, que a matou, ao vê-la entrar no vestíbulo em um momento em que estava irritado. Este sacerdote era rico e possuía grande autoridade. Era um réprobo e, como prelado, abstinha-se do matrimônio, para gozar ainda mais uma vida corrompida e licenciosa. No domingo que sucedeu à morte da Rainha Maria, estava em uma orgia com uma de suas concubinas. Em seguida, foi à igreja, administrou um batismo e retornou ao seu lascivo passatempo, quando foi golpeado pela mão de Deus. Sem ter um momento de oportunidade para arrepender-se, caiu ao solo
e somente lhe foi permitido exalar um gemido. Nele podemos ver o fim que tem um mártir e o final que tem um perseguidor. A história de Roger Holland. Em um lugar cercado e retirado nas proximidades de um campo em Islington, havia se reunido um grupo de cerca de 40 pessoas honradas. Enquanto dedicavam-se religiosamente à leitura e exposição das Escrituras, 27 delas foram levadas à presença de Sir Roger Chome. Algumas delas escaparam e 22 foram levadas a Newgate, onde permaneceram encarceradas por 7 semanas. Antes de serem interrogadas, foram informadas pelo guarda, chamado Alexander, que a única coisa que precisava fazer para que fossem soltas era irem à missa. Por mais fácil que esta condição pudesse parecer, estes mártires valorizavam mais a pureza de sua consciência do que a perda da vida ou de suas propriedades. Por esta razão, 13 pessoas foram queimadas, 7 em Smithfield e 6 em Brentwood. 2 morreram na prisão e as outras 7 foram preservadas pela providência divina. O nome das 7 que sofreram em Smithfield foram H. Pond, R. Estland, R. Southen, R. Ricker, J. Floyd, J. Holliday e Roger Holland. Enviados a Newgate no dia 16 de julho de 1558, foram executados no dia 27 do mesmo mês. Roger Holland era um mercador e alfaiate de Londres. Foi primeiramente um aprendiz de certo mestre chamado Campton, em Black Boy, na rua Watling, e habituou-se à dança, à esgrima, ao jogo, aos banquetes e às más companhias. Certa vez, recebeu uma importância para o seu patrão, 30 libras, e perdeu todo este dinheiro no jogo de dados. Por esta razão, propôs-se a fugir para o outro lado do mar, para a França ou Flandes. Com esta decisão, chamou bem cedo de manhã a uma discreta criada da casa, chamada Elizabeth, que professava o Evangelho e vivia uma vida digna diante dos homens. Holland revelou a ela a perda que sofrera por sua insensatez. Lamentou não ter seguido seus conselhos e rogou-lhe que desse a seu amo uma carta assinada, na qual reconhecia a dívida e que a pagaria se algum dia lhe fosse possível. Também lhe rogava que a sua conduta vergonhosa fosse mantida em sigilo, para que as cãs de seu velho pai não fossem levadas à sepultura prematuramente e com dor. A criada, com uma generosidade e princípios cristãos raramente encontrados, consciente de que a sua imprudência poderia ser a sua ruína, deu-lhe 30 libras, que era parte de uma herança que recebera recentemente, e disse-lhe: aqui tens o dinheiro de que necessitas. Tomes tu o dinheiro, e eu fico com a confissão de dívida, porém, com a seguinte expressa condição: que abandones a tua vida lasciva e cheia de vícios, que nem jures e nem fales obscenamente, e que deixes de jogar, porque se fizeres tal coisa, mostrarei imediatamente esta confissão da dívida ao nosso patrão. Também quero que me prometas assistir à pregação diária de todos os santos e o sermão em São Paulo todos os domingos. Que jogues fora todos os teus livros papistas e que em lugar deste coloques o Novo Testamento e o livro de culto, e que leias as Escrituras com reverência e temor, e peça a Deus a sua graça para que te dirija em sua verdade. Ore também fervorosamente ao Senhor, para que perdoe os teus pecados cometidos anteriormente,
e que não se recorde dos pecados de tua mocidade, e que de seu favor recebas o temor de quebrar as suas leis, ou de ofender a sua majestade. Assim, Deus te guardará e te concederá o desejo do teu coração. Precisamos honrar a memória desta excelente criada, cujos piedosos esforços estavam igualmente dirigidos a beneficiar nesta vida e na vindoura o jovem que agia irrefletidamente. Deus não permitiu que o desejo desta excelente criada se perdesse em um solo estéril. Ao final de meio ano, o licencioso Holland transformou-se em um zeloso fiel ao Evangelho e foi um instrumento para a conversão de seu pai e de outros a quem visitou em Lancashire, para conselho espiritual deles e sua reforma e saída do papismo. O seu pai, prazeroso pela mudança de sua conduta, deu-lhe 40 libras para que estabelecesse o seu próprio negócio em Londres. Em seguida, Holland voltou à capital inglesa e foi visitar a criada que lhe emprestara o dinheiro para que pagasse o seu patrão. E disse-lhe: Elizabeth, aqui está o dinheiro que me emprestaste, e pela amizade, boa vontade e bom conselho que recebi de ti, não posso pagar-te mais do que fazendo a ti, a minha esposa. Pouco depois se casaram, no primeiro ano da Rainha Maria. Depois disso, permaneceu nas congregações dos fiéis, até que foi preso juntamente com as outras 6 pessoas mencionadas. Após Roger Holland, ninguém mais sofreu em Smithfield, por causa do testemunho do Evangelho. Graças sejam dadas a Deus. Os flagelos ocasionados por Bonner. Quando este cruel prelado católico percebeu que nem a persuasão e nem as ameaças ou a prisão eram capazes de produzir qualquer alteração na mente de um jovem chamado Thomas Renshaw, mandou-o a Fulham e durante a primeira noite colocou-o no tronco, sem outro alimento além de pão e água. Na manhã seguinte, foi ver se este castigo havia promovido alguma mudança na mente dele, mas, ao ver que não, enviou o seu arcediago, Dr. Hempsfield, para que conversasse com ele. Aquele senhor logo perdeu o humor diante das respostas de Winchell, classificou-o como rexoso e perguntou-lhe se não percebera que com tal atitude condenava sua própria alma. Henshaw disse-lhe: Estou seguro é de que vos dedicais a promover o tenebroso reino do mal, e não o amor à verdade. Estas palavras foram transmitidas pelo arcediago ao bispo, que com um furor que quase lhe impedia de articular as palavras, disse-lhe: Assim respondes a meu arcediago, menino perverso? Saibas que te sujeitarei. Trouxeram-lhe então 2 ramos de salgueiro, e ao fazer com que o menino, que não opôs qualquer resistência, se ajoelhasse em frente a um grande banco branco em seu jardim, açoitou-o até que se viu obrigado a cessar, por faltar-lhe o alento e estar esgotado. Uma das varas ficou completamente destroçada. Hinchal padeceu muitos outros sofrimentos conflitivos nas mãos do bispo. Este, ao final, para eliminá-lo, conseguiu falsas testemunhas para que apresentasse suas acusações contra ele, as quais foram todas negadas pelo jovem, e, em resumo, negou-se a responder a qualquer interrogatório que lhe fosse feito. 15 dias depois disso, o jovem foi atacado por uma febre ardente e, a pedido de seu patrão, Sr. Pugson, do pátio da igreja de São Paulo, foi retirado da prisão, e o bispo não duvidou que Hinchal procurara a própria morte. Contudo,
permaneceu enfermo por mais de 1 ano, e durante este tempo, a rainha Maria morreu, e por este ato da divina providência, escapou da fúria de Bonner. John Willis foi outra pessoa fiel, sobre a qual caíram os açoites de Bonner. Era irmão de Richard Willis, já mencionado, queimado em Brentford. Winchell e Willis foram presos juntos na carvoaria de Bonner e em seguida levados a Furla, onde permaneceram durante 8 ou 10 dias presos em troncos. O espírito perseguidor de Bonner manifestou-se no trato que proporcionou a Willis durante os seus interrogatórios, ao golpeá-lo frequentemente na cabeça com um pedaço de pau, agarrá-lo pelas orelhas e golpeá-lo sob o maxilar inferior, mediante a afirmação que baixasse a cabeça como um bandido. Por não conseguir com isto qualquer indício de retratação, levou-o a seu bosque e ali, debaixo de algumas árvores, açoitou até que ficasse esgotado. Esta cruel ferocidade foi provocada por uma resposta do pobre mártir, que, ao ser perguntado há quanto tempo não se ajoelhava diante de um crucifixo, disse: Não o faço desde a idade da razão, e nem o farei ainda que me despedaçassem com cavalos indomados. Bonner, então, mandou que fizesse o sinal da cruz diante de seu rosto, proposta que ele recusou, e então foi levado ao bosque. Certo dia, enquanto Willis estava preso ao tronco, Bonner perguntou-lhe que nota dava ao seu alojamento e à comida. Estaria bem para mim, respondeu ele. Ter um pouco de palha para sentar-me ou deitar-me. Neste momento, entrou a mulher de Willis, em avançado estado de gestação, a qual rogou ao bispo por seu marido, e disse-lhe valentemente que teria o filho ali mesmo, se não permitisse a seu marido voltar para casa. Para livrar-se da importunação da boa mulher e dos problemas de uma parturiente em seu palácio, disse a Willis que fizesse o sinal da cruz e dissesse: In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Willis omitiu o sinal e repetiu as seguintes palavras: Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Bonner quis que repetisse as palavras em latim, ao que Willis não colocou objeção, ao conhecer o significado das palavras. Logo, permitiu-lhe que fosse para casa com sua mulher, e encarregou o seu parente, Robert Rose, a levá-lo à Catedral de São Paulo no dia seguinte, onde foi por si mesmo, e ao assinar um documento em latim, foi posto em liberdade. Era o último dos 22 presos em Islington. O reverendo Richard Yeoman. Este devoto ancião era vigário da diocese do bispo Taylor, em Headley, e estava perfeitamente qualificado para o desempenho de sua sagrada função. Taylor deixou-lhe as responsabilidades de pároco quando partiu. Mas assim que o prelado Newell recebeu o cargo, depôs Yeoman e colocou em seu lugar um sacerdote católico. Depois disso, Richard foi de lugar em lugar, a fim de exortar a todos os homens a manter-se firmes na palavra de Deus, a dar-se fervorosamente à oração, com paciência, para suportar a cruz que agora era colocada sobre eles para provação. Com valor para confessar a verdade diante de seus adversários e com uma firme esperança de aguardar a coroa e a recompensa da felicidade eterna. Porém, quando viu que os seus adversários o acusavam, dirigiu-se a Kent e, com um pequeno embrulho de encaixes, agulhas, colchetes e outras peças,
foi de povoado em povoado para vender estes artigos e assim sustentar sua mulher e seus filhos. Finalmente, o juiz Moyle, de Kent, prendeu-o e colocou-o no tronco por um dia e uma noite. Porém, por não ter algo concreto para acusá-lo, soltou-o. Retornou secretamente a Headley e procurou sua esposa, que o ocultou em um determinado local em Guildhall durante mais de um ano. No decorrer deste tempo, o bom ancião e padre passava os dias escondido em uma chácara, onde ocupava o seu tempo em devota oração, na leitura das escrituras e em preparar a lã que a sua mulher filava. Ela também pedia pão para si e os filhos, e sobreviviam com estes precários meios. Assim, os santos de Deus padeciam fome e miséria, enquanto que os profetas de Baal viviam em banquetes e eram custosamente agasalhados à mesa de Jezabel. Quando finalmente foi dada a Nilman a informação de que Iomen estava escondido em uma chácara, apressou-se, assistido por soldados, e invadiu o local onde se encontrava aquele por quem procurava, na cama com sua esposa. Newell ofendeu a mulher ao chamá-la de prostituta e arrancou as roupas da cama com uma demonstração de furor. Porém, Iomen resistiu fortemente a este ato de violência, bem como ao ataque contra o bom caráter de sua mulher, e acrescentou que desafiava o Papa e ao papismo. Foi imediatamente preso e colocado no tronco, até que o dia amanheceu. Na prisão em que foi colocado estava também um ancião chamado John Daly, que já se encontrava ali por 3 ou 4 dias, pelo fato de ter exortado o povo no momento em que Newell e o seu vigário celebravam uma missa. As suas palavras foram: ó guias cegos e miseráveis, sereis sempre cegos guias de cegos? Jamais vos corrigireis? Não quereis ver a verdade da palavra de Deus? Não entram em vossos corações nem as ameaças e nem as promessas de Deus? Vossas entranhas petrificadas não suavizarão o sangue dos mártires? Ah, geração endurecida, de duro coração, perversa e desviada, a qual nada pode fazer bem. Ele pronunciou estas palavras no fervor de seu espírito, contra a supersticiosa religião romana. Por esta razão, Newell fez com que ele fosse imediatamente preso e colocado no tronco numa prisão, onde foi guardado até a chegada do juiz Sir Henry Doyle a Headley. Quando Iomen foi preso, o pároco pediu ao juiz Sir Henry Doyle prementemente que enviasse ambos à prisão. Este magistrado então solicitou ao pároco, com a mesma premência, que considerasse a idade dos homens e a sua miserável condição. Não eram nem pessoas de destaque nem pregadores. Por esta razão, propôs-lhe que os deixasse castigados por 1 ou 2 dias e que, em seguida, fossem soltos, ao menos John Daly, que não era sacerdote, e por esta razão, como já estivera por tanto tempo na prisão, considerava que este já fosse um castigo suficiente para um homem de sua idade. Quando o pároco ouviu isto, deu vazão à sua cólera e, fora de si, chamou-os de hereges, indignos de viver por um estado cristão. Por achar que o juiz Sir Henry seria demasiadamente misericordioso, o bispo mandou manietar Iomen e Daly presos como bandidos, com suas pernas sob os ventres de cavalos, e levados ao cárcere de Bury, onde foram cobertos de correntes.
e por continuamente repreenderem o papismo, foram lançados na masmorra mais profunda, onde John Daly, pela enfermidade carcerária e pelos maus tratos, morreu pouco tempo depois. O seu cadáver foi lançado fora e sepultado nos campos. Morreu aos 66 anos. Era tecelão por profissão. Era um profundo conhecedor das Sagradas Escrituras e firme em sua confissão das verdadeiras doutrinas de Cristo, tal como foram expostas nos tempos do rei Eduardo. Por elas, padeceu prisão e cadeias, e deste cárcere terrestre partiu para estar com Jesus na glória eterna e no bendito paraíso da felicidade que não conhece fim. Após a morte de Daly, Yeoman foi levado ao cárcere de Norwich, onde, após sofrer um duro tratamento, foi interrogado acerca de sua fé e exigiram dele que reconhecesse a autoridade do Papa. Certo é, disse ele, que desafio todas as suas detestáveis abominações. Não terei nada a ver com o Papa, absolutamente. As principais acusações de que foi objeto foram o seu matrimônio e a sua reprovação em relação ao sacrifício da missa. Ao verem que ele permanecia firme na verdade, foi condenado, degradado, e não somente queimado, senão cruelmente atormentado no fogo. Assim terminou ele esta pobre e mísera vida, e entrou no bem-aventurado seio de Abraão, para desfrutar com Lázaro do repouso que Deus preparou para os seus eleitos. Thomas Bendridge. O Sr. Bendridge era solteiro e vivia na diocese de Winchester. Tivera o privilégio de ter uma situação invejável nas ricas posses deste mundo. Porém, preferiu mais tarde entrar pela estreita porta da perseguição, a fim de obter a possessão celestial da vida no reino do Senhor, do que gozar os prazeres do mundo presente com a consciência afetada. Ao manter-se valorosamente contra os papistas, em favor da defesa da sincera doutrina do Evangelho de Cristo, foi preso como adversário da religião romana e levado para ser interrogado perante o bispo de Winchester, onde sofreu vários conflitos pela verdade. Foi por esta razão condenado e, em algum tempo depois, conduzido ao lugar do martírio por Richard Pexall, oficial maior do tribunal. Quando chegou à estaca, começou a desatar os laços de sua roupa e a preparar-se. Em seguida, deu ao guarda a sua capa, como pagamento. O seu espartilho levava um encaixe de ouro. Tirou-o e deu-o de presente a Sir Richard Pexall. Retirou de sua cabeça o gorro de veludo e lançou-o longe de si. Em seguida, elevou o seu pensamento ao Senhor e dedicou-se à oração. Quando foi preso à estaca, o Dr. Cira rogou-lhe que se retratasse, a fim de obter o perdão. Porém, quando percebeu que nada o demoveria, disse às pessoas presentes que não orassem em favor dele, a não ser que se arrependesse. O Dr. Cida encontrava-se junto à estaca, numa demonstração de reverência, conforme procedem cinicamente os sacerdotes católicos, quando voltou a dirigir-se a Brand e exortou-o a que se retratasse. Ao que ele respondeu: Fora, fora Babilônia. Um homem que estava próximo disse: Senhor, corte-lhe a língua. Outro, um leigo, o maldisse de uma maneira pior do que fizera o Dr. Cida. Quando perceberam que ele não estava disposto a ceder, enviaram os atormentadores que acenderam a pira, antes que ficasse completamente coberta com feixes de lenha.
O fogo atingiu primeiramente uma parte de sua barba, diante do que Brand não se alterou. Em seguida, passou ao outro lado e incendiou suas pernas. Como as meias interiores eram de couro, fizeram com que sentisse o fogo muito mais intensamente, com o que a incrível dor fez com que ele exclamasse: Retrato-me! E tentou lançar o fogo repentinamente para longe de si. 2 ou 3 de seus amigos que estavam próximos tentaram salvá-lo. Lançaram-se ao fogo para ajudá-lo, e por esta bondade foram encarcerados. O oficial do tribunal também, no exercício de sua autoridade, tirou-o da estaca e mandou que o levassem ao cárcere. Por esta razão foi levado a Fleet e esteve ali durante certo tempo. Contudo, antes de ser retirado da estaca, o Dr. Seaton escreveu alguns artigos para que o assinasse. Porém, Brand fez algumas objeções, a ponto do prelado solicitar que a pira fosse novamente acesa. Então, com muita dor e tristeza de coração, assinou os artigos. Isto feito, devolveram-lhe a capa e foi novamente enviado à prisão. Enquanto esteve ali, escreveu uma carta ao Dr. Seaton, a fim de comunicar-lhe que não considerasse aquelas palavras que dissera na estaca, e nem os artigos que assinara, porque se sentia arrependido por tê-los aceitado. Que o Senhor deu o arrependimento aos seus inimigos. A senhora Prest. Pela quantidade de pessoas condenadas durante este fanático reino, é quase impossível obtermos o nome de cada mártir, e nem mesmo detalharmos a história de cada um deles com figuras e exemplos de conduta cristã. Graças sejam dadas a Deus por sua providência. Nossa tarefa começa a chegar ao seu fim, com o término deste reinado de terror papal e de derramamento de sangue. Os monarcas que se assentam sobre tronos possuídos por direito hereditário deveriam, mais do que ninguém, considerar que as leis da natureza foram estabelecidas por Deus e que, por esta razão, a primeira delas é a preservação de seus súditos. As táticas de perseguição, de tortura e morte deveriam ser deixadas para os que alcançaram a soberania por meio de fraudes ou da espada. Porém, onde, exceto entre uns poucos imperadores romanos loucos e pontífices católicos, encontraremos alguém cuja memória esteja tão maldita com uma fama eterna como a da Rainha Maria? As nações pranteiam o momento que as separa para sempre de um governante amado. Mas, no que se refere à Rainha Maria, foi a hora mais bendita de todo o seu reinado. O céu ordenou 3 grandes açoites por causa dos pecados nacionais: a praga, a peste e a fome. No entanto, foi permitido por Deus que no reinado de Maria fosse lançado mais um açoite sobre o reino, sob a forma de perseguições papistas. Foi um período de angústias, contudo glorioso. O fogo que consumiu os mártires minou o papado. E os estados católicos, atualmente os mais fanáticos e entenebrecidos, são os que se encontram nos níveis mais baixos na escala da dignidade moral e da relevância política. Que assim permaneçam, até que a pura luz do Evangelho dissipe as trevas do fanatismo e da perseguição. Mas voltemos ao nosso relato. A senhora Prest viveu certo tempo em Cornualles, onde tinha o seu marido e os filhos, cujo fanatismo a obrigava a frequentar as abominações da Igreja Católica. Ao resolver atuar conforme lhe ditava sua consciência, abandonou-os e começou a ganhar a vida como tecelã por onde passava.
Após certo tempo, ao voltar para casa, foi denunciada pelos vizinhos e levada a Exeter para ser interrogada pelo Dr. Troublevill e por Blackstone, seu chanceler. Porquanto esta Marte era considerada uma pessoa de inteligência inferior, a colocaremos em competição com um bispo, para ver quem possuía um melhor conhecimento capaz de conduzir a vida eterna. Quando o bispo chegou ao desenlace final do interrogatório, acerca do pão e do vinho, que ele afirmava ser sangue e carne de Jesus, a senhora Preste disse-lhe: Perguntarei a vós, se podeis negar vosso credo, que diz que Cristo está perpetuamente assentado à destra de seu Pai, em corpo e alma, até que volte, ou que ele está no céu como nosso advogado, para interceder por nós diante de Deus, o seu Pai. Se assim é, ele não está na terra em um pedaço de pão. Se ele não está aqui, e se não habita em templos feitos por mãos humanas, mas no céu, então o que diremos? Buscá-lo-emos aqui? Se ele ofereceu o seu corpo por nós uma só vez e para sempre, por que fazeis uma outra nova oferta? Se com uma só oferta fez tudo perfeitamente, por que vós, através de uma falsa oferta, fazeis com que tudo seja imperfeito? Se ele deve ser adorado em espírito e em verdade, por que adorais a um pedaço de pão? Se ele é comido e bebido em fé e em verdade, se a sua carne não é proveitosa para estar entre nós, por que dizeis vós que a fazeis com que se torne a sua carne e o seu sangue, ao afirmar que são proveitosos para o corpo e a alma? Ah, sou uma pobre mulher, porém, antes de fazer o que dizeis que deve ser feito, prefiro não viver mais. Já concluí, Senhor. Neste momento, estabeleceu-se entre os dois um diálogo. O bispo: Tenho a dizer que a senhora é uma protestante. Posso perguntar-lhe em que escola se educou? Senhora Preste: Tenho frequentado os sermões aos domingos, e neles tenho aprendido as coisas que estão tão enraizadas dentro do meu peito que a morte não as separará. Bispo: Mulher insensata, quem desperdiçará o alento contigo ou com aquelas pessoas que são como tu? Contudo, por que te afastaste de teu marido? Se fosses uma mulher honrada, não terias deixado seu esposo e seus filhos para sair pelo país como se fosse uma fugitiva. Senhora Preste: Senhor, trabalhei para viver, e o meu Senhor Jesus Cristo aconselha que quando nos perseguirem em uma cidade, fujamos para outra. Quem te perseguia? Senhora Preste: O meu marido e os meus filhos, porque quando eu quis que eles abandonassem a idolatria e adorassem ao Deus do céu, não me quiseram escutar, mas me repreenderam e angustiaram. Não fugi para me prostituir, nem para roubar, senão porque não queria ter parte com o meu marido e filhos na abominável idolatria da missa. E ali, para onde fui, e tão frequentemente como pude, aos domingos e em festividades, dava escusas por não ir à igreja papista. O bispo: Que boa mulher és, fugitiva de teu marido e da igreja. Senhora Preste: Quem sabe eu não seja uma excelente dona de casa, porém, Deus me deu a graça de ir à verdadeira igreja. Bispo: Verdadeira igreja. O que queres dizer com isto? Senhora Preste: Não me refiro à tua igreja papista, repleta de ídolos e abominações, mas ali onde estiveram 2 ou 3 reunidas em nome de Jesus.
A esta igreja irei enquanto viver. Bispo, parece que queres ter a tua própria igreja. Bem, que esta mulher seja colocada na prisão, até que chamemos o seu marido. Senhora Prest. Não, eu tenho somente um marido, que já está presente nesta prisão comigo, e de quem nunca me separarei. Algumas pessoas convenceram o bispo de que ela não estava em seu perfeito juízo, e foi-lhe permitido que se retirasse. O guarda do cárcere quis acompanhá-la até a casa dela, onde às vezes fiava, trabalhava como empregada ou perambulava pela rua para falar de Jesus. No entanto, mandaram buscar o seu marido para que a levasse. Porém, ela o recusou, porquanto, da maneira que vivia, podia servir à causa da religião. Era demasiadamente ativa, e a sua conversa, que pensavam ser de uma pessoa extremamente simples, atraiu a atenção de vários sacerdotes e frades católicos. Estes a importunavam com perguntas, até que ela lhes respondia com ira, e isto excitava o riso deles por causa da seriedade dela. Não, dizia ela, tendes mais necessidade de chorar do que de rir, e de sentires tristes por terem nascido para serdes capelães desta prostituta que é Babilônia. Desafio a ela e a todas as suas falsidades, e apartai-vos de mim, pois somente turbais a minha consciência. Quisereis que eu seguisse as vossas ações, então perderei a minha vida. Rogo-vos que vades embora. Por que, insensata? Disseram eles. Viemos para o teu proveito e para a saúde de tua alma. Ela respondeu: Que proveito dai vós, que não ensinais algo mais do que mentiras ao invés da verdade? Como vós salvais almas, quando não ensinais algo além de mentiras e destruís as almas? Disseram-lhe: Como provas isso? Respondeu-lhes: Acaso não destruís as almas quando ensinais as pessoas a prestar culto a ídolos, a paus e pedras, as obras das mãos dos homens? E quando as ensinais a adorar um Deus falso, feito por vós, feito com um pedaço de pão, e ensinais que o Papa é o substituto de Deus e que tem poder para perdoar pecados? E quando ensinais que existe um purgatório, quando, na verdade, o Filho de Deus é quem purifica a todos, mediante o seu sacrifício, que fez uma só vez e vale para sempre? Ensinais as pessoas a contarem os seus pecados em vossos ouvidos, e dizeis que se condenariam se não confessassem todos os pecados, quando a palavra de Deus diz: Quem pode enumerar os seus pecados? Não prometeis ao povo a 30ª parte em missas em favor de suas almas, e vendeis as vossas orações por dinheiro, e fazeis com que comprem perdões, e confiais nestas insensatas invenções de vossa imaginação? Não atuais totalmente contra Deus? Não nos ensinais a orar com rosários e a orar a santos e a dizer que eles são capazes de interceder por nós? Não utilizais água benta e pão bento para afugentar os demônios? E não praticais ainda milhares de outras abominações? E ainda dizeis que vindes para meu proveito, para salvar a minha alma. Não, não, existe um que me salvou. Adeus a vós e a vossa salvação. Durante a liberdade que lhe fora concedida pelo já mencionado bispo, foi à igreja de São Pedro, e ali viu um perito holandês que colocava narizes novos em certas imagens que foram desfiguradas no governo do rei Eduardo.
Então disse-lhe: Quão louco estais para fazerdes narizes novos, quando em poucos dias todas estas imagens perderão as cabeças. O holandês amaldiçoou-a e maltratou-a duramente. E ela lhe respondeu: Tu és maldito, e assim também as tuas imagens. Então ele a chamou de prostituta. Não, disse ela, mas as tuas imagens são prostitutas e objetos de prostituição. Porque Deus disse: Prostituí-vos após deuses estranhos, figuras de vossas próprias mãos. E tu és um destes. Após este episódio, foi dada a ordem para que fosse encarcerada. E já não pôde mais gozar a liberdade. Durante o tempo em que esteve presa, muitos a visitaram, alguns enviados pelo bispo e outros por sua própria vontade. Dentre estes estava o senhor Daniel, grande pregador do evangelho nos dias do rei Eduardo, nas regiões de Cornualles e Devonshire, mas que, pela dura perseguição sofrida, recaíra. Ela o exortou a que se arrependesse rapidamente, como Pedro, e fosse mais firme em sua confissão. A esposa do senhor Walter Hawley e os senhores William e John Caddy, pessoas muito respeitáveis, testificaram de sua piedosa conversão e disseram que se Deus não estivesse com a senhora Prest, seria impossível ela ter defendido a causa de Cristo com tanta capacidade. A verdade é que, para recapitular o caráter desta mulher, pode-se dizer que ele unia a serpente e a pomba, e abundava na mais alta sabedoria com a maior simplicidade. Suportou prisões, ameaças, escárnio e os mais vis insultos. Porém, nada foi capaz de induzi-la a desviar-se. O seu coração estava fixo. Havia lançado a sua âncora. E todas as feridas da perseguição não eram capazes de tirá-la da rocha em que estavam alicerçadas todas as suas esperanças de felicidade. A sua memória era tal que, sem ter estudado, era capaz de dizer em que capítulo e versículo estava localizado qualquer texto das Escrituras. Devido a esta singular capacidade, Gregório Bassett, um extremado papista, disse que ela estava louca e falava como um periquito sem nenhum sentido. Afinal, após tentarem, sem êxito, todos os meios para fazê-la nominalmente católica, condenaram-na. Depois disso, alguém exortou-a que abandonasse as suas opiniões e voltasse para casa, porquanto era pobre e analfabeta. Certo é, disse ela, que ainda que não tenho cultura, estou feliz por ser testemunha da morte de Cristo e espero que não tardeis mais para comigo, porque o meu coração está firme e jamais direi algo diferente, nem me voltarei aos vossos caminhos de superstição. Blackstone, tesoureiro da igreja, mandava buscar frequentemente esta pobre mártir no cárcere, para divertir-se com ela, tanto ele como sua amante. Fazia-lhe perguntas religiosas e ridicularizava suas respostas. Isto feito, voltava a enviá-la à sua mísera masmorra, enquanto ele desfrutava as coisas boas do mundo. Quem sabe houvesse algo simplesmente ridículo na maneira de ser da senhora Prest, porque era de estatura baixa, grosseira, de aproximadamente 54 anos de idade. Porém, o seu rosto era alegre e vivaz, como se estivesse preparada para o dia de seu matrimônio com o Cordeiro de Deus. Burlar a sua maneira de ser seria uma acusação indireta contra o seu Criador, que lhe deu a forma a qual ele mesmo considerou a mais idônea.
e deu-lhe uma mente muito mais transcendente do que os dotes fugazes da carne que perece. Quando lhe ofereceram dinheiro, ela não aceitou e disse: Vou a uma cidade onde o vil metal não tem poder, e enquanto estiver ali, Deus prometeu alimentar-me. Quando foi lida a sentença que a condenou às chamas, ela levantou a sua voz, louvou a Deus e acrescentou: Neste dia encontrei o que há tanto tempo tenho procurado. Quando a tentaram para que se retratasse, disse: Não o farei. Deus não quer que eu perca a vida eterna, por causa desta vida carnal e breve. Nunca me apartarei do meu esposo celestial, por causa de meu esposo terrestre. Nunca me apartarei da comunhão dos anjos, por causa de meus filhos mortais. E se o meu marido e os meus filhos forem fiéis, então eu sou deles. Deus é o meu pai. É como se ele fosse meu irmão, irmã, meu parente. Deus é meu amigo, o mais fiel. Ao ser entregue ao oficial do tribunal, foi levada ao local da execução, fora das muralhas de Exeter, um lugar chamado Sottenham, onde novamente os supersticiosos sacerdotes assaltaram-na. Enquanto a atavam à estaca, exclamava continuamente: Deus, tenha piedade de mim, pecadora. Suportou pacientemente o fogo devorador. Ficou reduzida a cinzas. E assim terminou uma vida que não foi superada por qualquer Marte que a precedeu. Quanto a uma imutável fidelidade à causa de Cristo. Richard Sharp, Thomas Bunyan e Thomas Hale. O Sr. Sharp, tecelão, foi levado à presença do Dr. Dalby, chanceler da cidade de Bristol, no dia 9 de março de 1556, e depois de um interrogatório referente à Eucaristia, foi persuadido a que se retratasse. No dia 29, ordenou-se que pronunciasse a sua retratação na igreja paroquial. Porém, assim que a sua recaída foi reconhecida em público, começou a sentir em sua consciência um tormento tal que não se sentiu capaz de trabalhar em sua profissão. Por esta razão, pouco tempo depois, em um domingo, entrou na igreja paroquial chamada Temple e, após a missa, colocou-se na porta do coral e disse em voz alta: Vizinhos, sede testemunhas de que este ídolo aqui, e apontou para o altar, é o maior e mais abominável que jamais existiu, e sinto por ter negado a meu Senhor e Deus. Apesar de os policiais receberem ordem para detê-lo, foi-lhe permitido sair da igreja. Porém, à noite, foi preso e levado a Newgate. Pouco depois, ao negar perante o chanceler que a Eucaristia fosse o corpo e o sangue de Cristo, foi condenado pelo Dr. Dalby a ser queimado. No dia 7 de maio de 1558, o Sr. Sharp foi devorado pelo fogo, quando morreu piedosa e pacientemente, firme em sua confissão e dos artigos de fé protestantes. Junto com ele sofreu Thomas Hale, um sapateiro de Bristol, condenado pelo chanceler Dalby. Estes dois mártires foram presos um de costas para o outro. Thomas Bunyan, tecelão, foi queimado no dia 27 de agosto daquele mesmo ano e morreu pela causa evangélica de seu Salvador. J. Cornford, C. Brown, J. Hurst, Alice Snout e Catherine Knight, uma anciã. Com prazer, observamos que estes 5 mártires
foram os últimos a padecer pela causa protestante durante o reinado de Maria. Porém, a malícia dos papistas manifestou-se na urgência que dedicaram ao martírio deles. Este acontecimento deveria ser cancelado até que se soubesse o resultado da enfermidade da rainha. Informa-se que o dignatário capitular de Canterbury, ao pensar que a repentina morte da soberana suspenderia a execução, viajou desde Londres por causa destas execuções, para ter a satisfação de acrescentar mais uma página à lista dos sacrifícios papistas. As acusações contra eles eram por causa da Eucaristia e da idolatria, do inclinar-se diante das imagens. Eles citavam as palavras do apóstolo João: guardai-vos dos ídolos. E a respeito da presença real de Cristo na hóstia, diziam, de acordo com Paulo, que as coisas que se veem são temporais. Quando estavam a ponto de lerem a sentença contrária a eles, a fim de que acontecesse a excomunhão em sua forma regular, John Cornford, iluminado pelo Espírito Santo, voltou este procedimento contra eles e, de uma maneira solene e impressionante, recriminou a sua excomunhão com as seguintes palavras: em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho do Deus Onipotente, e pelo poder de seu Espírito Santo, e pela autoridade de sua Santa Igreja Católica e Apostólica, entregamos aqui nas mãos de Satanás para sua destruição os corpos de todos estes blasfemos e hereges, que mantenham qualquer erro contra a sua santíssima palavra, ou que condenem a sua santíssima verdade como heresia, para manter qualquer falsa ou estranha religião, para que por meio deste teu santo juízo, ó poderosíssimo Deus, contra os teus adversários, a tua verdadeira religião possa ser conhecida para a tua grande glória e nossa consolação, e edificação de toda a nossa nação. Bondoso Senhor, que assim seja. Amém. Esta sentença foi pronunciada em público e registrada, como se a providência divina tivesse decretado que não fosse pronunciada em vão. Ao cabo de 6 dias morreu a Rainha Maria, detestada por todos os bons homens e amaldiçoada por Deus. Ainda que conhecedor e familiarizado com todas estas coisas, a implacabilidade do dignatário capitular excedeu a de seu grande exemplo, Bonner, que naquele tempo, mesmo com várias pessoas sob a sua autoridade, não teve pressa para que morressem urgentemente e deu-lhes, com esta demora, a oportunidade de escapar. Quando morreu a Rainha Maria, muitos estavam encarcerados, outros tinham sido presos recentemente. Alguns eram interrogados e outros já estavam condenados. Certo é que já havia ordens emitidas para que várias pessoas fossem queimadas. Mas, por causa da morte do chanceler, do bispo e da rainha, que morreram quase ao mesmo tempo, as ovelhas condenadas foram soltas e viveram muitos anos para louvar o nome do Senhor por sua feliz libertação. Estes 5 mártires na estaca oraram fervorosamente para que o seu sangue fosse o último a ser derramado, e a sua oração não foi esquecida. Morreram gloriosamente e consumaram o número de mártires que Deus selecionara para dar testemunho da verdade naquele terrível reinado, e os seus nomes estão escritos no livro da vida. Apesar de serem os últimos, não estiveram entre os menores dentre os santos que foram feitos aptos para a imortalidade através do sangue redentor do Cordeiro de Deus. Catherine Knight converteu-se por causa de seu filho
que lhe expôs as Escrituras, o que realizou nela uma grande obra que se consumou com o seu martírio. Alice Snott, quando estava na estaca, mandou buscar a sua avó e o seu padrinho, e proclamou-lhes os artigos de sua fé e os mandamentos de Deus, a fim de convencê-los de que conhecia o seu dever. Morreu clamando aos espectadores que fossem testemunhas de que era cristã e padeceu com gozo pelo testemunho do Evangelho de Cristo.